Roma, no Foro Itálico. Chegando aí no seu primeiro dia, já vamos chegando ao final do primeiro dia. Vamos acompanhar mais um jogo. Voltamos já aí com imagens aí do Foro Itálico. A gente tendo alguns problemas no sinal, pedimos desculpas a você. Vamos acompanhar agora na quadra principal o jogo entre uma dupla italiana formada pelo Paolo Ingrosso e também pelo Matteo Ingrosso. Voltamos já com imagens ao vivo. E a dupla da Rússia formada pelo Barsuk e também pelo Tuvalin, melhor dizendo. E a dupla da Rússia também fazendo a sua estreia, assim como os irmãos Ingrosso. Vamos ver as imagens do jogo entre a Juliana e a Larissa, que derrotaram mais cedo a dupla formada pela Totti e pela Benazzi. A gente vendo o ponto final, a dupla brasileira que venceu aí por 2-0, parciais 21-7, 21-9. Esse é o ponto final da Juliana, que acabou ali com uma bola sem peso, fechando o primeiro set. E aí, o último ponto da partida, nessa bola de mão esquerda da Juliana. Enquanto você quer ver novamente como ela finta no bloqueio e fecha o jogo. 21-7 no primeiro set, 21-9. Estreando muito bem na competição, Juliana e Larissa. Lembrando que também tivemos em quadra hoje a Thalita e a Maria Elisa, que venceram por 2-0 a Vazina e a Vozakova da Rússia. O Bruno e o Benjamin venceram por 2-1 a dupla espanhola formada pelo Mesa e pelo Lário. E o Thiago e o Arley acabaram sendo derrotados pelos norte-americanos, o Furbringer e o Lucena, por 2-0, 21-14, 21-17. A gente vendo aí imagens da cidade de Roma. Cidade de Roma recebendo pela primeira vez o Mundial de Vôlei de Praia. Lembrando que na competição temos aí 48 duplas distribuídas em 12 grupos de 4. As duas primeiras colocadas, assim como os terceiros colocados, né, os 8 melhores terceiros colocados, avançam à fase eliminatória. E aí, 32 duplas vão para a segunda fase e depois jogos eliminatórios. Quem perder sai, e vamos assim até o final da competição. Aí a gente vendo a apresentação ali dos jogadores, as condições da temperatura em Roma. Faz sol, daqui a pouquinho vai se pôr. Afinal de contas, o verão já vai chegando no continente europeu, no hemisfério norte, e o sol já começa a desaparecer, mas vai saindo lentamente do Foro Itálico. Foro Itálico, que é um complexo de locais esportivos, inclusive engloba ali o Estádio Olímpico de Roma também, onde temos jogos de futebol, também competições de atletismo. E a gente vê na dupla da Rússia, esse é o Yutvalin, tem 23 anos de um lado, e o seu companheiro, o Barsuk, Dmitry Barsuk, que tem 31 anos e 1,90 m. Do outro lado, os irmãos gêmeos, o Paolo Ingrosso, que é o que vai jogar de boné, tendo a companhia do seu irmão gêmeo, Matteo Ingrosso, ambos com 23 anos e tem a mesma altura, 1,90 m também. Você vê na apresentação do Matteo Ingrosso. Esse é o árbitro do jogo, José Maria Padrón, que é da Espanha, o árbitro de cima, o árbitro principal, e embaixo o árbitro do Reino Unido, o Damian Searle. Vai ficar ali embaixo, ao meu lado, Sandra Pires, que vai analisar esse jogo. Os irmãos Ingrosso estão na 13ª posição no circuito mundial, e a dupla russa está em 37º. Sandra Pires.
Um jogo diferente, né? Os irmãos gêmeos, é mó barato, né? O irmão jogar com o outro. A gente já viu muito isso na praia, tinha os Lácigas, suíços, tem a Maria Carol também que jogam juntas. Não sei se eles vão ter muita briga, né? Você fica estressado, mas o jogador mais experiência aí desse confronto é o Barsuk, que jogou a Olimpíada, ficou em 9º lugar, ele jogou com Kolodinski. Ele jogou com Kolodinski desde 2006 e foi até 2009. Aí em 2010 ele começou a jogar com o Jut Valin, que é um jogador novo. Eles só jogaram 2 etapas, na verdade. Ele jogou até 2010 com Kolodinski, aí trocou de parceiro e foi jogar agora com o Jut Valin, que é uma dupla nova que só tem 2 participações no Mundial, então tem muita coisa ainda pela frente. E os irmãos estão aí, eu acho que tem mais intimidade, né? Jogam desde 2006 e começaram a jogar o circuito mundial em 2008. Estamos com um problema na geração de imagem que vem da Itália. A gente pede desculpas a você, amigo que está conosco no Sport TV 2. Lembrando que também neste grupo, que é o grupo M, temos uma dupla brasileira, formada pelo Pedro Solberg e pelo Pedro Cunha. Mas o Pedro Cunha não vai atuar no Mundial. Ele está aí com uma lesão que acabou o tirando do Mundial. E com isso, ele será substituído pelo Rony Ferramenta, que vai aí fazer a parceria com o Pedro Solberg. Eles também estão nesse grupo, assim como o Dollinger e o Whiteschiff, da Alemanha. São aí as duplas que compõem esse grupo M do Mundial de Vôlei de Praia. Continuamos aí com alguns problemas no sinal. O Pedro Solberg, que acabou aí perdendo seu parceiro Pedro Cunha. Os brasileiros que estão posicionados no ranking mundial na 12ª posição. E a gente também fica na expectativa da estreia amanhã do Alisson e do Emanuel, que são aí os vice-líderes do circuito mundial. Imagem já reestabelecida com o sinal, a dupla italiana na frente, 3-1 diante dos russos. Continuamos com alguns problemas, pedimos desculpas a você. O Matteo Ingrosso e o Paulo Ingrosso são jovens, têm só 23 anos e começaram a parceria em 2006, disputando o primeiro torneio na Polônia. Torneio, inclusive, da categoria jovem. Imagens restabelecidas. Você viu ali a disputa na bola prensada, consegue a batida. Lá o Barsuk. Segundo ponto russo, 4-2 nesse momento o jogo para os italianos. Lembrando que mais cedo tivemos aí vitória do Brasil no masculino. O Bruno e o Benjamin bateram o Mesa e o Lário por 2-1. E o Thiago e o Arley foram derrotados pelo Fullbringen e pelo Lucena por 2-0. Sinal restabelecido, 5-2 para a dupla italiana. Nesse momento a troca de lado. Por serem gêmeos, a diferenciação se dá ali pelo boné branco. O Paulo Ingrosso tá jogando com o boné branco e o Matteo é o sem boné. Esse que tá indo aí pro saque. Tá vendo a marcação do Paulo? Vai lá pro saque. O Matteo jogou em cima do Jut Valin. Veio o levantamento do Barsuk, a batida do Jut Valin. Deu defesa, vem a bola prensada ali na área. Aliás, na rede, melhor dizendo. Tem o levantamento, a batida do Barsuk. O Barsuk, que é esse que tem o cabelo mais cortado, né? E o Jut Valin é que tem o cabelo mais longo. Continuamos aí com problemas no sinal, pedimos desculpas a você. O Jut Valin, que é o parceiro do Barsuk, tem 24 anos. Ele nasceu em 14 de abril de 1987, tem 1,93 m. Ele joga com o Barsuk aí desde de 2011, né? Desde esse ano disputaram apenas 2 etapas. Na etapa de Praga do circuito mundial eles ficaram na posição de número 57 e no Grand Slam ficaram em 25º. Já voltamos aí com imagens do Foro Itálico
Tá 7-2 para a dupla italiana. Lembrando que amanhã tem mais Mundial de Vôlei de Praia para você a partir das 7:30 da manhã no Sport TV 2. Sport TV que vai estar presente, acompanhando essa fase final. Todos os detalhes, você não vai perder nada no canal Campeão. Afinal de contas, o Brasil tem chances aí, grandes chances de quebrar o jejum. O Brasil que não vence um Mundial há um certo tempo. Pelo lado feminino, nas últimas 4 etapas, 3 foram vencidas pela Walsh e pela May. A May que inclusive está voltando de uma lesão. E na última etapa disputada, né, do último Mundial, em 2009, na Noruega, a Cassie e a Ross, também dos Estados Unidos, acabaram aí sendo as campeãs. E pelo lado masculino, a última etapa, o último Mundial, melhor dizendo, foi vencido aí pelo time alemão, formado pelo Brink e pelo Heckermann. Nesse momento, 7-2 para a dupla italiana, vem para o saque lá o Matteo Ingrosso. Continuamos com alguns problemas. Lembrando que a imagem que chega à sua tela é da geração italiana. Por isso, continuamos aí com alguns problemas no sinal. Pedimos desculpas a você que está acompanhando o vôlei de praia desde cedo. O Sport TV transmitiu hoje a vitória por 2-0 da dupla feminina formada pela Akers e pela Brannigan. Elas que são dos Estados Unidos enfrentaram a Gioia e a Momoli da Itália. Também as irmãs Schweiger da Áustria venceram a Huang e a Wei da China por 2-0. A Goller e a Ludwig bateram a Gunter e a Bank num duelo alemão, 2-1. E você também acompanhou a estreia dos espanhóis Herrera e Gavira diante do Muller e do Horst da Áustria por 2-0, parciais de 21-19 e também 21-15. Expectativa no Brasil também fica por conta da estreia do Alisson e do Emanuel, dupla brasileira, que é aí o principal nome, já que venceu aí as 2 últimas etapas do circuito mundial de vôlei de praia. Estão muito bem o Emanuel e o Alisson, parceria que é recente. Eles vão estrear amanhã diante do Lockheed e do Pittman da Nova Zelândia. Nesse momento, sinal restabelecido, 10-2 para a dupla italiana, formada pelo Paolo e pelo Matteo Ingrosso. Terceiro ponto russo, 10-3. E aí vem para o saque o Barsuk. Vai lá para o ataque e consegue a definição do ponto o Matteo. Vai se encaminhando lá o Paolo. Continuamos com problemas no sinal, pedimos desculpas a você. Os irmãos Ingrosso, que nasceram na cidade de Leverano, na Itália. Inclusive o Paolo Ingrosso, que é aí o principal bloqueador da dupla, chega a 3,20 metros no bloqueio, sobe muito o Paolo Ingrosso. Eles que num campeonato de categorias de juniores, né, de categorias inferiores, ficaram na 3ª posição. Essa foi a melhor classificação deles em disputas aí pelo circuito mundial de vôlei de praia. São muito jovens, ainda tem 23 anos a dupla italiana. Eles ficaram na última etapa do circuito mundial, ou melhor, na penúltima etapa, em Praga, na 9ª posição. A última etapa foi o Grand Slam de Pequim, o Grand Slam que tem aí uma pontuação maior e que também oferece uma premiação maior, mas não disputaram a etapa de Pequim. Na China, o Paolo Ingrosso e também o Matteo Ingrosso, eles que são irmãos gêmeos. Só pra gente situar os brasileiros, continuamos aí com problemas na geração de imagem. O Emanuel e o Alisson estão no grupo B. O Emanuel e o Alisson, que são aí segundos colocados, estão no grupo B, com o Soderberg e o Royer da Dinamarca, com o Lockheed e o Pittman da Nova Zelândia, e também com o Babish e o Yosher da Ucrânia. O Ricardo e o Márcio estão no grupo C com o Boersma e os Pickers da Holanda, com o Gatluber
e o Snyder da Suíça, o Redman e o Saxton do Canadá. Já voltamos com imagens do Foro Itálico. E a dupla italiana na frente aí, 14-5. Vai lá pro saque. O Paolo. Jogou em cima do Jutvalin. Vem um ataque do Barsuk. Bola boa. Sexto ponto russo. Você quer ver ali como tenta subir no bloqueio o Paolo, mas a bola cai do lado italiano. Para pro saque o Jutvalin. E o ace russo. Ace russo, 14-7. Nesse momento o tempo técnico, quando o placar chega aí a 21 pontos, temos essa parada técnica de 30 segundos. Foi um excelente saque, né, do Jutvalin, bem no meio. E ele tem que forçar mesmo o saque para tentar buscar aí esse placar que está muito afastado. 14-7, fica difícil recuperar. E mesmo sem ter visto as imagens, eu acredito que o Paolo ali está realmente incomodando no bloqueio. Hoje tem Brasília e Carlos Barbosa pela Liga Futsal, 7h15 da noite, ao vivo, no Sport TV. Antes, o aquecimento para o jogo dentro do Tá Na Área. A dupla russa de vermelha e a equipe da Itália, né? A dupla italiana com as camisas azuis. Volta lá com o boné. O Jutvalin. Noite vai caindo em Roma. Tem o saque em cima do Mateu, que nesse momento para no bloqueio do Barsuk. Barsuk, que é experiente, já disputou aí, inclusive, os últimos Jogos Olímpicos, tem 31 anos e quase complicou a vida, inclusive, do Emanuel e do Ricardo, né? A dupla brasileira que enfrentou um jogo dificílimo diante dos russos, e o Barsuk era um das duplas, né? Um dos componentes da dupla. Defesa lá do Jutvalin. Veio o levantamento, ataque do Jutvalin. Bola boa russa. Ponto russo. A Rússia vai chegando. O problema é que eles deixaram abrir muito no início, né? Agora tem que forçar o jogo para tentar buscar, não pode errar mais. Nesse momento a dupla italiana pede tempo. Lembrando que cada dupla tem direito a um tempo por set. É só no tie break. São 2 tempos, né? Porque não tem parada técnica. Lembrando que amanhã tem mais Mundial de Vôlei de Praia a partir das 7h30 da manhã no Sport TV 2. Vai lá pro saque o Jutvalin. Saque na rede. 15º ponto italiano. Vem pro serviço o Mateu Ingrosso. Saque sem peso, em cima do Barsuk. Vem pra diagonal o Barsuk, mas acaba sendo bloqueado. Foi pego lá pelo Mateu. E foi o que eu acho que ele deve estar incomodando muito no jogo, mesmo sem ter visto pelo placar, diferença de placar. O time da Rússia está incomodado ali com o Paolo Ingrosso. De novo sobe lá o Paolo, mas dessa vez o Barsuk utilizou da técnica para sair do bloqueio. Chegou a hora da decisão, hein? Na quarta-feira, o Santos começa a luta pelo título da Libertadores. E o primeiro jogo é no Uruguai. Penharol e Santos, 9h30 da noite ao vivo, no Sport TV. Saque de novo em cima do Paolo. Vem ele pra largadinha, deu defesa. Bola vai lá pro Barsuk, que na diagonal coloca no chão. Bom ataque russo, hein? E eles jogaram muito bem esse jogo que você disse contra o Emanuel e Ricardo. Eu estava lá comentando.
Eles ganharam o primeiro set, o segundo já estavam quase fechando, e aí o Ricardo fez 3 bloqueios no Bartsuk. E aí conseguiu virar o jogo, eles foram pro tie-break. Ataque do Matteo, 17º ponto italiano. O dupla italiana fica a 4 pontos de fechar o primeiro set. Enquanto você quer ver novamente o ataque do Matteo Ingrosso. Tentou ali o mergulho, o Bartsuk. E como ele vai alto lá e acelera a largada. E são leves, né? Bem magrinhos, saltam bem, são jovens. Olha para o saque, o Paolo Ingrosso em cima do Bartsuk. Dessa vez em cima do Yutvalin, melhor dizendo. E aí o Yutvalin consegue a fita no bloqueio. O Yutvalin começou o jogo sem boné, agora volta ali com o boné cheio de desenhos, né? Saque em cima do Matteo. E o levantamento. A batida do Matteo no corredor. Ainda tentou a defesa ali no Yutvalin, mas não teve jeito. O Bartsuk, quando jogava, ele não bloqueava, como ele está revezando aí com o Yutvalin, mas ele com o Kolodinski, ele jogava mais na defesa. Recepção do Bartsuk. O levantamento e a batida forte em diagonal. O Kolodinski foi o jogador que sacou com mais velocidade na Olimpíada. Ele teve um saque que chegou a 120 quilômetros. Foi era uma bomba, né? Era uma coisa assim, devastação, né? É a batida do Matteo em diagonal, 19º ponto italiano. Os italianos a 2 pontos e fecharem o set. Vai lá pro saque o Paolo. Jogou em cima do Yutvalin. Sobe o bloqueio italiano, mas a bola cai do lado italiano. Consegue. Ali o 14º ponto da Rússia. A partir do dia 20 você acompanha o tradicional torneio de Wimbledon. Rafael Nadal querendo manter o título, Djokovic buscando a liderança do ranking e o Federer na luta pelo 7º título da grama sagrada. Torneio de Wimbledon ao vivo no Sport TV 2. E agora o saque vem na rede e é set point para a Itália. Eu queria muito ter visto esse início de jogo para entender exatamente o que aconteceu, porque esse placar está muito, né, dilatado. Vai lá para o saque o Matteo. Sobe o Yutvalin e joga para fora. 21º ponto italiano. Os irmãos Ingrosso fecham o primeiro set, 21-14. É com uma boa diferença de pontos. Muito tranquilo, né? Eles não ofereceram resistência. Esse erro agora virou muito para fora, estava sozinho, tinha bastante espaço, porque o Paolo se jogou para diagonal, deixou bastante espaço. Não pode ter tanto erro assim, bola boa para aquela bola ali, era um pênalti, sem bloqueio. O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, é o convidado de Galvão Bueno no Bem Amigos. Ele faz um balanço nos amistosos e conta seus planos para a Copa América. Será disputada no mês que vem na Argentina. Não perca, hein? Bem Amigos hoje, 9 da noite, ao vivo, no Sport TV. Lembrando que depois desse jogo entre Itália e Rússia, vamos ter um confronto norte-americano entre os atuais campeões olímpicos e também atuais líderes do circuito mundial, o Rogers e o Dalhausser. Terão pela frente o Jennings e o Wong, também dos Estados Unidos. O Yutvalin, ele é um jogador também muito novo ainda na praia. Apesar, né, novo tanto de idade, 24 anos, e começou a jogar só em 2009. Começa o segundo set e já vem pancada do Bartsuk. E ele que vai pro saque. Vai lá pro saque o Yutvalin. Jogou em cima do Paolo. Viu o levantamento junto à rede. Busca a diagonal, o Paolo deu defesa. Sobe lá o Bartsuk e larga o braço. Aliás, foi o Yutvalin que subiu nessa bola. 2-0
para a dupla russa. Joga na rede lá o Yutvalin. Erro de saque. Primeiro ponto italiano no segundo set. Enquanto você vê aí a imagem do Paolo Ingrosso vindo lá para o saque. Jogou em cima do Yutvalin. Sobe o Yutvalin e consegue a batida. 3-1. Lembrando que estamos desde as 7h30 da manhã com você no Sport TV 2, acompanhando as emoções do Mundial de Vôlei de Praia, que acontece em Roma, na Itália. E agora o Paolo, com uma largadinha no corredor, faz o segundo ponto italiano. Sacando o Matteo. Recepção do Barçuk. Vem ele na pro ataque, a bola toca no Paolo e na tenta ali o mergulho. O Matteo, mas a bola cai na areia italiana. A bola ainda toca ali no Paolo. Ele estava indo, né? Perdeu um pouco a força a bola quando tocou no bloqueio do Paolo, e o Matteo não conseguiu chegar. Saque em cima do Matteo. Deu um levantamento. Consegue a pingadinha ali no corredor o Matteo e recebe aplausos do torcedor italiano. Não, e que levantamento. A gente poderia ver de novo, olha lá. Ele chega, a bola, o passe estava bem acelerado, ele chegou ajoelhando e levantou a bola perfeita. Dois jogadores muito habilidosos. Em pouco tempo que eu vi, já deu para perceber. Lá pro saque o Paolo. Em cima do Yutvalin. E aí a condução. A bola acabou não chegando perfeita. Os dois toques do Barçuk. Repare novamente como o passe chega imperfeito. Saque no meio dos dois, mas a recepção foi do Barçuk. Vem ele pro ataque. Deu defesa italiana. Bola chega do outro lado. Ataque forte do Yutvalin. Se esforça lá o Paolo. Mas não consegue a defesa. Segundo set disputado no foro itálico. É uma pena, né? Porque o Matteo, ele tava paradinho, certo? Ali na bola para fazer essa defesa, né? Mas foi muito para fora da quadra. Não deu realmente pro Paolo. Porque o mais difícil é você conseguir estar na posição certa. E ele estava. A bola vem em cima dele. Mas ele não conseguiu ter o domínio. Vai se ajeitando ali o Paolo. Por isso que quando vocês veem aquele treino de pancada em cima do jogador, é para treinar esse domínio, exatamente. Você independente da força que a bola venha, você botar ela para dentro de quadra. E aí o Paolo consegue a largadinha no fundo. Torcedor italiano comparecendo em bom número ao foro itálico. Lembrando que hoje tem Brasília e Carlos Barbosa pela Liga Futsal, 7h15 da noite ao vivo no Sport TV. Mas antes, o aquecimento para o jogo dentro do Tá na Área. Sobe lá o Yutvalin, larga o braço e recoloca a Rússia em vantagem. Esse é um erro do bloqueio, né? A bola muito junto da rede, o bloqueio tem que ir na bola. Por mais que você tenha combinado a marcação 1 e 2, que 1 geralmente é o corredor, 2 é a diagonal, você quando percebe que a bola está muito junto da rede, você tem que fechar a bola para não acontecer o que aconteceu. Largadinha no corredor do Matteo. 6-6. Chegou a hora da decisão. Na quarta-feira o Santos começa a luta pelo título da Libertadores. E o primeiro jogo é no Uruguai. Peral e Santos, 9h30 da noite ao vivo, no Sport TV. Lá pro saque o Paolo. Jogou em cima do Yutvalin. Vem o Yutvalin. Ataca forte. 7-6 para a Rússia. Quando você rever,
o ataque russo. Saque sem peso. Sobe lá o Paolo na largadinha. Faz a recepção lá o Barsuk. Voltou de graça pro Paolo. E aí foi só largar no fundo. Nesse momento a troca de lado. Enquanto você vê, a bola chega certinho ali pro Paolo. O Yutvalin tinha que ter acertado o corpo dele para fazer esse levantamento. Você, quando sai do bloqueio, você já dá uma passada para você ganhar mais espaço, para você já girar pro lado certo. E ele levantou de costas, acabou errando. Uma pena perder um ponto. Ataque do Barsuk em diagonal. 8º ponto russo. Lembrando que o Sport TV vai estar presente no Foro Itálico, acompanhando a fase eliminatória desse Mundial de Vôlei de Praia. E o Brasil com muitas chances de conseguir a primeira posição. Saque do Yutvalin. Ela tocou na fita. Deu defesa. Veio pro ataque do Paolo, a bola ainda tocou no bloqueio. O Barsuk foi pra fora, enquanto você quer ver novamente. O ataque, a bola bateu ali na fita, deu pinta de que ia cair do lado italiano, mas não caiu. O bloqueio do Barsuk tá muito pra trás, né? Você tem que invadir um pouco mais e tirar o espaço, ainda mais no masculino. E os dois jogadores italianos, eles saltam muito. Não tem outro jeito, eu não sei invadir o bloqueio. E agora o Barsuk larga o braço para fazer o 9º ponto da Rússia. E o Matteo tá com dificuldade de defender essa bola na diagonal, porque o Barsuk tá insistindo ali na diagonal. Ele tá tocando, mas ele não tá dominando. Recepção do Matteo. Vem ele pro ataque. Jogou no contrapé do Barsuk. O torcedor italiano gosta. O saque o Matteo. Sobe o Barsuk. Consegue tirar do bloqueio. Recoloca a Rússia em vantagem. Lembrando que amanhã tem mais Mundial de Vôlei de Praia. A partir das 7h30 da manhã no Sport TV 2. E aí a imagem do Paolo. Com o cara do Barsuk. Ou melhor, do Yutvalin, direto pra fora. Tentou ali forçar o saque no fundo. E acabou exagerando na força. Saque tático do Paolo. Em cima do Yutvalin. Vem ele pro ataque. E a bola vai pra fora. Bola fora, tempo técnico. Nesse momento a parada de 30 segundos. Agora foi um erro de ataque. Ele já tinha cometido aquele erro de levantamento. O jogo está no detalhe. Estava equilibrado e o time agora da Itália acabou passando à frente. Lembrando que mais cedo tivemos aí o Thiago e o Arley sendo derrotados pelo Furbringer e pelo Lucena dos Estados Unidos por 2-0. Bruno e Benjamin venceram os italianos Mesa e Hilário por 2-1. A Thalita e a Maria Elisa venceram as russas Facina e Fossakova por 2-0. E a Juliana e a Larissa estrearam com o pé direito, vencendo as italianas a Totti e a Benazzi também por 2-0. Parciais de 21-7 e 21-9. Lembrando quanto esse campeonato é especial, né, Cleiton? Ele, em primeiro lugar, ganha 1.000 pontos. Quer dizer, num torneio normal, Open, são 600 pontos. E no Grand Slam, 800 pontos em primeiro lugar. Última etapa do circuito mundial, o Grand Slam de Pequim, vencida pelo Emanuel e pelo Alisson. E a bola sai. 11º ponto russo. Lembrando que também as duplas vão adquirindo pontuações necessárias para a classificação aos Jogos Olímpicos que acontecem no ano que vem em Londres.
Partida do Paolo. E coloca a Itália em vantagem. Enquanto você quer ver o ponto italiano. Saque do Matteo. Em cima do Jut Valen. Vem o levantamento, pancada do Jut Valen pra fora. Ele leva ali as mãos ao rosto, né? Não acredita no erro. Novamente o ataque russo. Aí já são 4 erros no jogo, né? No set. Dois dele agora seguidos praticamente de ataque, um de levantamento, teve um de saque também. Deu defesa do Matteo. Vem ele pro ataque. E a bola bate na linha. Bola boa italiana. Os irmãos Ingrosso abrem aí 3 pontos. Técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, é o convidado de Galvão Bueno do Bem Amigos. Ele faz um balanço dos amistosos e conta seus planos para a Copa América. Será disputada mês que vem na Argentina. Não perca, hein? Bem Amigos hoje, 9 da noite ao vivo, no Sport TV. E o pedido de tempo da dupla russa. O jogo de praia é muito interessante, né? Assim, para um jogador que ainda não tem uma certa maturidade, você ficar errando, você dá ponto pro outro, né? Você tem que conseguir em frações ali de segundos, mesmo que você errou uma bola, você não pode errar a próxima. Até porque o adversário percebe que você não tá em jogo, tá nervoso, vai tudo em cima. E o ideal é que você demonstre confiança para exatamente saca no outro. Quando é difícil, quando você sabe que um time é difícil, por exemplo, o Walsh May, Juliana e Larissa, você olha pro outro lado e fala, vou sacar em quem? E agora? Porque saca em uma, vira, saca na outra, vira. E é igual o Downhouse e o Todd Rogers também. Você fica na dúvida, caramba, vou sacar nele, ataca muito no outro, coloca muito. Então é essa a diferença, você não deixar perceber quem tá ali com fraqueza. Saque de novo em cima do Jut Valen. E o bloqueio italiano. Foi pego lá pelo Paolo, o Jut Valen. Quando você vê novamente, estava longe da rede o Jut Valen. Mais uma vez o bloqueio italiano. Tá pro saque o Matteo. De novo em cima do Jut Valen. Dessa vez ele usa a força e faz o 12º ponto russo. E essa é a melhor bola dele, já deu para perceber. Ele puxa o jogo mais pro meio, ele é que é um jogador de entrada de rede, para ter o corredor livre para ele. A Itália tem que exatamente colocar esse bloqueio ali no corredor. Saque em cima do Paolo. É o levantamento. E é o Paolo, uma largadinha no corredor. Mas o 16º ponto italiano. Novamente. Só pingou. Bola. Bateu ali no finalzinho da linha. Deu sorte dessa, Itália. Vem pro saque. De novo em cima do Jut Valen. Bloqueio do Paolo. Bola vem de graça. Levantamento do Matteo. Ataque do Paolo. Mais um ponto italiano. E o árbitro ainda acusou uma rede ali do Jut Valen. Enquanto você quer ver o mergulho do Barçuk, mas que acabou não sendo suficiente. De novo o saque do Paolo. Dessa vez variou. Jogou em cima do Barçuk. E aí o bloqueio italiano, mas a bola acaba indo pra fora. Eu percebo que falta um pouquinho deixa a desejar o bloqueio no time russo. E no masculino é super importante que tenha um bloqueio ali pesado para incomodar mesmo o adversário. Olha que largada bonita do Paolo. A batida colocada no fundo. 18-13 a 3 pontos. E fecharem os jogos italianos. Ficou sem reação o Barçuk. Essa bola é linda, né? Uma bola que demonstra-se muita confiança do jogador.
Ele lembrar que pode fazer, ainda mais no masculino, que o homem tem uma movimentação muito rápida. E agora o Yutvalin desce o braço. Roda ali a dupla russa. Para pro saque. O Yutvalin. Saque na rede. De graça o 19º ponto italiano. A Itália fica a 2 pontos de fechar o jogo. Os irmãos Ingrosso são gêmeos, né? 5 erros mesmo da Rússia, quer dizer, é a diferença mesmo do placar, né? Olha só o passe quebrado do Yutvalin. Mas ele mesmo corrige. Agora o Paolo abriu muito antes, sem verificar se o levantamento ia ficar bom. Tem que esperar ele um pouquinho, verificou e sim ele recua. Ele saiu muito antes, ele acreditou que a levantada não seria boa. E foi uma levantada perfeita do Barçuk. Bola de novo em cima do Paolo. Vem para a largadinha, foi buscar lá o Barçuk. Yutvalin levanta e a bola nem chega a passar. Match point italiano. É match point da Itália. 20-15. Tem a chance de fechar aí o set. E também o jogo. O Matteo Ingrosso. Jogou de novo em cima do Yutvalin. Vem o levantamento, batida do Yutvalin. Bola toca no bloqueio e vai pra fora. Salva o primeiro match point, a dupla Rússia. Tá pro saque o Yutvalin. Vai lá pro ataque o Paolo, desce o braço e fecha o jogo. 21º ponto da Itália, 21-16. Primeiro set 21-14 para os irmãos Ingrosso. E agora no segundo set 21-16. 2-0 para a Itália no jogo. Lembrando que também por essa chave os brasileiros Pedro Solberg e Ferramenta venceram os alemães Tollenberg e Windschiff por 2-0, parciais 21-12 e 21-16.